prota começa se apresentando, dizendo que se chama Yu-Jun, sendo apenas um cara comum na faixa dos 20 anos de idade, que gosta de jogar, assim como a maioria das pessoas, e que atualmente está jogando o jogo Guerra dos Deuses. Todo mundo já teve a experiência de jogar um RPG online ao menos uma vez na vida, criando seu próprio personagem e indo para a praça principal do jogo. Ele se destaca dos demais jogadores, apesar de ter um personagem de primeiro nível, pois gastou bastante dinheiro nos últimos anos. Entre seus amigos, havia aqueles que viviam reclamando sobre como ele jogava dinheiro fora. Isso é uma reação normal quando se trata de jogos. As pessoas não medem esforços na hora de criticar. Porém, Yu-Jun diz que não pode fazer nada a respeito. Um personagem que atinge um nível tão alto gastando muito dinheiro é chamado de jogador Pay to Win. Já seu próprio personagem tem o nome de Free to Play, indicando que joga sem gastar. Ele tem uma boa aparência com um ótimo desempenho, o que, por sinal, é o motivo de gostar cada vez mais do jogo, a ponto de não se arrepender do quanto gastou até o momento. Ele continua sua jogatina, mostrando que tem 6 usuários simultâneos. Infelizmente, o número de usuários deste jogo é extremamente baixo. Mesmo no seu lançamento, não houve muitos cadastros, e desde então só foi decaindo. Uma pessoa nota a presença do prota e pergunta por que ele se atrasou. Ele pede desculpas e corre até o grupo, dizendo que acabou de acordar, já que exagerou um pouco na noite anterior. A Coelha Rosa pergunta se ele ao menos já comeu e diz que estão reunidos agora apenas conversando. Joseph, que é o número 1 em tempo logado no jogo, nota que o Free-to-Play chegou e pergunta se ele não iria desistir mais, pelo visto sempre diz isso e acaba não faltando um dia, parecendo até que precisa bater o ponto, como no trabalho. Yu-Jun diz que isso se aplica a Joseph também. Afinal, ele também disse que iria desistir no dia anterior, mas está dentro do jogo agora. Ele cai na gargalhada, dizendo que seria um desperdício parar após ter investido tanto tempo neste jogo. Joseon, que é um espadachim número 1, diz que Yu-Jun finalmente chegou, e pelo visto logou logo cedo. Ele nota que seu amigo mais próximo, cujo apelido no jogo é Eu Não Tenho Um Gato, também está presente, e o cumprimenta. Os dois têm um trabalho em equipe incrível, especialmente quando fazem raids ou caçam em grupos. Shane, que usa o nome Eu Não Tenho Um Gato, tinha habilidades de controle masterizadas. A garota pergunta o que deveriam fazer agora, e Joseph responde que seria interessante fazer algumas raids, além das tarefas que estão atrasadas. Isso a faz chorar, já que as tarefas são extremamente irritantes, e ela tem certeza de que esse é um dos motivos pelos quais a maioria dos jogadores abandonou o jogo, além da dificuldade, claro. Yu-Jun diz que talvez nem seja isso, afinal, o jogo nunca foi muito popular para começo de conversa, então nunca teve muitos jogadores. A equipe concorda. Realmente o jogo foi péssimo desde o primeiro dia, além de a administração também ser uma bagunça. A Coelha Rosa cai na gargalhada e pergunta o que todos estão fazendo ali se o jogo é tão falido assim. O prota diz que é justamente a dificuldade que o anima a jogar, que dá mais emoção. Joseon concorda. Afinal, se fosse fácil desde o começo, já teria abandonado o jogo há muito tempo. Ele diz isso e pergunta ao prota se é verdade que ele ganhou um bocado de dinheiro por conta dos bitcoins, ou algo parecido. Pelo menos é o que os boatos dizem. Ele sorri e responde que sim. A garota pergunta se o velho realmente não sabia, afinal todos ali já sabiam disso. Ele diz que já tinha ouvido falar, mas não dava para saber se era verdade ou apenas boatos, e ainda diz que jamais imaginou que alguém gastaria centenas de milhões em um jogo tão ruim. Ela dá risada e pede para o tiozão tirar o cavalinho da chuva, já que ele não poderia derrotar Yu-Jun, que tem o apelido de jogador free-to-play, mas que na verdade é um golpista completo que só possui equipamentos divinos. Ele brinca, pedindo para não dizer isso. Afinal, seu próprio coração ainda é de um free-to-play, e diz que a Coelha Rosa comentou algo sobre mudar para Bupyeong. De repente, o sistema surge com um anúncio. Isso deixa o prota surpreso, já que um aviso em tempo real nunca havia aparecido antes. O sistema diz a todos os usuários que é um prazer conhecê-los pela primeira vez e que gostaria de fazer um breve anúncio. O jogo Guerra dos Deuses foi selecionado para um concurso, e tudo isso graças a eles. A equipe fica surpresa, tentando entender o que isso tudo significa. Joseph pergunta se aquela mensagem realmente veio de um administrador. O sistema surge dizendo que sim. A garota cogita se isso não é um desligamento do servidor ou algo assim. A notificação diz à Coelha Rosa que, infelizmente, o servidor está programado para fechar em breve. Todos ficam quietos por um momento até que começam a gritar, indignados com essa informação. Joseon se revolta, pois, mesmo desconsiderando ele, tem o Yu-Jun que gastou no jogo mais do que o suficiente para comprar vários apartamentos grandes, e perder todo esse investimento é complicado. O sistema diz que não precisam se preocupar quanto a isso e informa que os jogadores que investiram em conteúdos pagos irão receber recompensas de acordo com sua contribuição.
O prota fica preocupado com o que aquilo quer dizer. O sistema deixa claro que o restante dos usuários que jogaram Guerra dos Deuses até o momento também irá receber compensações adequadas. O velho, inquieto com tudo isso, pergunta ao administrador quais serão essas compensações e qual seria o objetivo delas, já que o servidor do jogo está chegando ao fim. O sistema informa que o servidor irá fechar em breve e em seguida começa a contagem regressiva. A garota se desespera, pois apareceu um administrador falando nada com nada e, para piorar, o servidor irá fechar de repente. Ela pergunta ao Shane o que deveriam fazer. Afinal, avisaram que o servidor estará fechando em 5 minutos. Ele diz que não faz ideia e imagina que talvez seja apenas uma piada. E o Jun fica pensativo na frente do seu computador, até que vê a notificação avisando que o servidor será fechado em 3 minutos e 40 segundos. Ele imagina que não há muito o que fazer. Afinal, o jogo estava falido, e tudo um dia chega ao fim. Por isso não há motivo para ficar desapontado. Diz isso olhando para o seu personagem, algo a que se dedicou de corpo e alma, que agora está fechando as portas. Isso o faz lembrar dos momentos em que esteve com sua equipe. Agora faltam apenas 10 segundos para o encerramento, e tudo o que ele pode fazer é ficar com os olhos fechados esperando o que aconteça. Mas em seguida, decide abrir os olhos e nota seu personagem em uma tela toda bugada. Isso o faz pensar no que diabos aconteceu. Aparentemente o tempo acabou, mas a tela está congelada até que ele nota algo estranho à sua frente e percebe que há a silhueta de uma mulher com o nome Nell. Isso o deixa intrigado, já que está familiarizado com esse nome, e começa a digitar perguntando ao sistema se ela é a administradora do jogo e também que tipo de situação é essa. Ela diz que gostaria de expressar pessoalmente a gratidão que tem por ele e que por essa razão surgiu daquela forma. Isso o deixa curioso e ele pergunta: como assim? Gratidão por mim? Nell responde que ele não mediu esforços em apoiar este mundo que ela criou. Ele pergunta se, quando diz apoio, ela quer dizer as recargas que ele fez. Ela responde que sim, exatamente isso. Ela comenta que isso foi um pagamento e não uma doação. Nell sorri e responde que, independentemente disso, foi graças a ele que seu trabalho atendeu os requisitos mínimos para entrar no concurso. Entendendo melhor o que ela quer dizer, o prota pergunta que concurso é esse de que ela tanto fala, e inclusive comenta que pesquisou na internet e não encontrou nenhum lugar falando sobre algum concurso. Ela diz que não pode divulgar os detalhes. Porém, em relação à ajuda que ele ofereceu ao jogo, ela está considerando uma recompensa, ou melhor, dar a ele um privilégio especial. Isso o deixa pensativo. Afinal, qual o sentido de uma recompensa se o jogo está se encerrando? Com isso em mente, ele decide perguntar do que se trata esse tal privilégio especial. Ela diz que, infelizmente, não pode revelar a respeito e espera que ele aprecie o prazer de recebê-lo diretamente até descobrir do que se trata. Além disso, ela tem mais uma coisa que gostaria de dizer e pede para que ele aceite o que irá acontecer sem suspeitar de nada, já que será extremamente útil para a sobrevivência. Diz isso e o monitor desliga. Isso o deixa confuso, já que tem certeza de que acabou de fazer contato visual com aquela mulher. O que aconteceu foi tão insano que ele começa a cogitar que é impossível que aquela mulher tenha saído do monitor, mas não faz ideia de por que ele desligou sozinho. De repente, a tela do sistema surge, dizendo que a mudança irá começar em breve e que é para se preparar para o choque iminente. Isso o deixa assustado, pois aquela tela está definitivamente no ar e ele não entende o que está acontecendo. De repente, seu corpo sofre uma sensação estranha e ele nota que está apagando de pouco em pouco até ficar deitado no chão. O sistema informa que o Jun recebeu um privilégio especial como presente de um remetente desconhecido. Este presente é o inventário completo do personagem, jogador free-to-play. O inventário está sendo sincronizado com a alma. O tempo total restante para a sincronização é de 5 anos, 8 dias, 5 horas e 32 minutos. A notificação diz que o verdadeiro jogo de Guerra dos Deuses irá finalmente começar. O palácio é onde os deuses inferiores residem, localizado em uma dimensão separada da Terra, conhecida como Reino Divino. Um anúncio dos resultados da competição local seria divulgado. Em primeiro lugar ficou Guerra dos Deuses, da criadora Nell. Todos ao redor ficaram sem acreditar nisso. Afinal, muitos deuses de alto nível participaram desta vez, mas um deus cujo nome ninguém tinha ouvido falar ficou em primeiro lugar. Ela é uma deusa de 7º grau e ficou surpresa, já que essa vitória foi possível graças a um jogador cujo nome verdadeiro é Yu Jun-shin. O jogo, Guerra dos Deuses, foi feito às pressas para a competição, e por uma má gestão, foi um completo fracasso. Ela entrou em desespero na época, pois, devido à dificuldade,
Muitos deuses estavam propensos a não conseguir obter o poder divino, já que não havia compradores para os itens premium. Ela era uma deusa de 10º grau e chegou a se desesperar, pois claramente não iria conseguir ganhar dinheiro e nem mesmo poderia participar deste concurso. Porém, no momento mais desesperador da sua vida, surgiu o jogador Yujun. Nel conseguiu ter esperanças mais uma vez, já que os itens do seu sistema estavam sendo vendidos um por um, o que a deixou intrigada com o que estava acontecendo. Isso a fez investigar e descobriu que era Yujun, com seu personagem jogador free-to-play, que estava equipado com vários equipamentos de edição limitada que custavam uma fortuna. Após este jogador comprar mais de 1000 itens de edição limitada, a situação mudou completamente. Ela não conseguia esconder sua expressão de surpresa, já que nunca imaginou que surgiria alguém tão importante no jogo. Graças a isso, o jogo atingiu o padrão necessário para participar do concurso. E não só isso, acabou ficando em primeiro lugar. Ela decide investigar mais a fundo quem é esse jogador Yujun que chegou até esse ponto sozinho. Ele é um homem coreano e solteiro. Além disso, as informações pessoais indicam que ele não veio de uma família rica e que seu pai e sua mãe já faleceram. O motivo de tanto dinheiro é que ele ficou rico recentemente após comprar uma moeda virtual em baixa e vendê-la em alta. Isso a faz pensar que ele teve muita sorte, e ela acredita que ele também terá, já que graças a isso, foi possível ficar em primeiro lugar no concurso, e ela definitivamente precisa retribuí-lo por este favor. Ela sorri e diz que irá fazer de Yujun um amuleto da sorte para o futuro, começando com as recompensas especiais que deu a ele para sobreviver ao início, especialmente agora, quando a Terra está passando por uma grande evolução. Com isso, ele poderá se tornar a pessoa mais forte. Após tudo isso, o tempo está claro, e o Prota finalmente desperta. Ele fica sentado e começa a notar o que está ao seu redor, imaginando onde está. À primeira vista, percebe que é uma floresta, mas isso é estranho, já que estava no seu quarto minutos atrás. Uma espécie de ruína está à sua frente, e estranhamente lhe é familiar, até que se dá conta de que aquela é a floresta do tutorial. De repente, o sistema surge dizendo que a localização atual dele é a floresta do tutorial. Ele se assusta, já que uma tela do sistema apareceu de repente em sua frente, e vê a notificação informando que a sincronização foi concluída e que o inventário foi completamente transferido, recebendo agora um segundo privilégio. Isso o deixa intrigado, já que aquilo é claramente a janela de sistema de um jogo, e ele começa a se beliscar, percebendo que não é um sonho, pois está sentindo dor. Ele também nota que, aparentemente, está tão calmo diante dessa situação graças à característica chamada composura, e imagina se esse é o tal benefício que o administrador do jogo mencionou. Isso o deixa pirado, já que claramente o jogo se tornou realidade, por mais absurdo que pareça. Sabendo disso, resolve ver seus status. Seu nome de jogador é Yujun Shin e o benefício especial é de Rank S. Possui um título lendário, além de os itens equipados o deixarem 15% mais forte. Atualmente, ele tem 5 pontos de força, agilidade, resistência e mana. Ele já sabia dessa tal composura, mas está em dúvida sobre o que seria esse item lendário e esse título de colecionador. Afinal, como é possível ter um título lendário estando apenas no nível 1, sem nem ter passado do tutorial? Talvez seja algum outro benefício concedido ao personagem dele. Isso o faz pensar que talvez tenha ganhado o título após colecionar todos os tipos de item, e decide conferir, abrindo seu inventário. E imediatamente fica surpreso, já que na época havia expandido o inventário para o limite máximo usando dinheiro, e pelo visto, todos os itens que colecionou estão ali. Porém, como já imaginava, cada item tem suas restrições, como por exemplo uma de suas espadas que só pode ser equipada no nível 300. Pensando melhor a respeito, ele percebe que os níveis, as habilidades e os títulos foram reiniciados, mas o inventário permaneceu o mesmo. Além disso, ele se lembra da última coisa que Nel falou. Não duvide de nada. Tudo o que acontecer é apenas uma garantia de ajuda para que você sobreviva. Ele tem certeza de que ouviu ela dizer isso. Neste momento, o sistema pede que, por favor, selecione o nível de dificuldade do tutorial antes de prosseguir. Ler isso o faz lembrar que o jogo Guerra dos Deuses realmente tinha um modo tutorial, além das dificuldades. Na época, enfrentou diversas dificuldades, já que estava imerso no jogo e ainda jogava em muitas contas. Em particular, a seção mais difícil era a masmorra da Caverna dos Lobos. Ele até conseguiu lidar com ela, mas foi possível apenas tentando várias vezes. O Prota se lembra de que o maior problema é a dificuldade infernal. Mesmo com as habilidades impressionantes do seu colega Shane, foi bem difícil, mas ele imagina que as recompensas devem variar de acordo com a dificuldade. Basicamente, as recompensas no modo infernal excedem a imaginação,
mas a floresta do tutorial é um pouco diferente, já que só se pode aceitar o desafio uma única vez. Ele fica preocupado, pois desta vez a vida real está em jogo, e vendo seu inventário, imagina que é um risco muito grande, já que sendo realidade ou um jogo, pode ser que simplesmente não haja a opção de recomeçar. Com isso em mente, Yu-Jun decide começar organizando suas armaduras, já que precisa de algo imediatamente. Conforme vai olhando seu inventário, ele se assusta, pois, mesmo estando no nível 1, tem alguns equipamentos que podem ser equipados, e isso o deixa empolgado, já que o conjunto Super Novato está disponível. Com espada, peitoral, braços e pernas no grau lendário, ele pode usá-los até o nível 5, além de possuírem atributos exorbitantes. Além disso, ele acha os efeitos do conjunto incríveis, já que com 2 peças há 50% de chance de acertar um crítico ao atacar. Agora, o conjunto completo, com as 4 peças, aumenta o poder de ataque e a defesa em 200 cada. Definitivamente, será a peça-chave para passar o tutorial na dificuldade infernal. Ele também se lembra de uma espada, mas aparentemente não consegue comprá-la antes do tutorial, e mesmo depois, não poderá usá-la por conta das restrições. Após equipar todos os itens, ele está finalmente pronto para passar o tutorial na dificuldade Inferno. O sistema informa que o tutorial na dificuldade Inferno irá começar imediatamente, e pede, por favor, que ele escolha uma das armas a seguir, oferecendo opções entre espada, machado, lança, arco e massa, sendo esta última uma arma contundente. Ver isso o faz relembrar que realmente havia essas opções no tutorial, mas ele imagina que não precisa de outra arma, já que tem uma poderosa. Afinal, se começar a recolher itens inúteis para o inventário, será um problema para limpar depois. Porém, o sistema diz que nenhuma arma foi selecionada e que a dificuldade do modo inferno terá recompensas extremamente altas. Ler isso o faz perceber que as recompensas podem aumentar ainda mais, e ele definitivamente não sabia disso, o que o deixa feliz, pois pelo visto, é muita sorte. O Prota, sabendo de tudo isso, decide iniciar seu tutorial, começando pela Zona 1, a Faixa dos Lobos. Ele vai se adentrando na floresta, até que os lobos começam a persegui-lo, fazendo-o olhar para trás, já que não imaginava que seria perseguido tão rápido e está ciente de que não pode subestimá-los, mesmo sendo um tutorial. Individualmente não são fortes, mas quando estão em grupos, são imbatíveis. Sabendo disso, ele decide saltar e se posiciona em outro local. Sua estratégia é tentar separá-los para vencer um por um, começando por reduzir o número do grupo do líder. Seu ataque foi tão forte que cortou os 2 lobos ao mesmo tempo, formando um clarão e derrubando as árvores ao redor. Isso deixa o Prota impressionado, já que aquele poder é incrível e a estratégia funcionou muito bem. A princípio, ele imaginou que realmente iria funcionar, mas na prática é ainda mais incrível, e sorrindo imagina que, se continuar assim, será relativamente tranquilo. Neste momento, algum monstro o observava até que salta em sua direção, deixando-o assustado, já que havia mais um escondido que ele não viu. Porém, ele só grita que é uma droga, e o lobo sai rolando para frente, pois ele se defendeu usando sua armadura no braço, o que era incrível, já que nem mesmo o arranhou. O lobo se levanta tremendo até que o Prota começa a caminhar em sua direção. Ao perceber que a defesa é bem eficiente, ele decide que pode ficar um pouco mais ousado de agora em diante. Pega sua espada e corta o lobo ao meio, causando uma destruição em todo o local de tão forte que foi o ataque. Isso o deixa aliviado, pois conseguiu vencer sem muitos problemas, e nota que derramou sangue em sua primeira batalha, e mesmo assim, está calmo. Isso o preocupa, já que se alguém o vir, pode pensar que é um psicopata, e ele imagina se este é o efeito do traço que está em equilíbrio. Para começo de conversa, não faz sentido que ele esteja matando criaturas, mas talvez seja pura sorte ter esse traço. De repente ele nota algo e começa a correr, já que está pensando demais e precisa se apressar. Afinal, quanto mais tempo ele fica na Zona 1, mais difícil ela se torna. Sabendo disso, continua sua viagem até finalmente chegar ao seu objetivo. Ele percebeu que também ficou um pouco perdido, já que é um pouco diferente do jogo e não imaginava isso. O novo local da Zona 2 parece um cemitério. O sistema o parabeniza por chegar à Zona 2 e diz que, em algum lugar nesta área, a chave dourada está escondida. E o Jun sabe perfeitamente que não é tão simples, pois vai além de encontrar uma chave. O problema são os mortos-vivos, que significam um monte de cadáveres andando, sendo necessário esmagar a cabeça deles para que não retornem à vida. Esses monstros são os verdadeiros matadores de iniciantes. Outra observação é que estão em um cemitério, então o número de mortos-vivos que irá surgir é inimaginável.
Definitivamente, aquilo não é algo com que um jogador de nível 1 conseguiria lidar. A chave dourada também muda de localização cada vez que se faz o tutorial, então esse é outro problema, pois ele precisará encontrá-la sem ser cercado pelos mortos-vivos, já que se entrar em uma luta contra esses monstros, ficará exausto e, consequentemente, morrerá. Ele imagina que o lado bom é que tem ataque o suficiente para matá-los sem usar muita força, então precisa fazer os movimentos mais simples possíveis, para não ficar exausto rapidamente, aproveitando o fato de que os mortos-vivos são mais lentos e fracos que os lobos da Zona 1. O maior problema é que nunca se cansam e se movem na velocidade de um homem adulto. No início do jogo, isso é um problema, já que se torna um jogo de pega-pega, mas, graças ao aumento da sua agilidade por conta dos equipamentos, não será um problema lidar apenas com os poucos mortos-vivos que bloquearem o caminho. O prota imagina que, se for semelhante ao jogo, a chave estará em uma lápide, e pensando nisso, começa a destruí-las uma por uma, fazendo isso sem parar enquanto os monstros estão longe, até que finalmente a chave aparece em uma das lápides destruídas. Isso chama sua atenção na mesma hora, fazendo-o agarrá-la sem pensar duas vezes. O sistema pede para que saia do cemitério e vá para o centro da floresta. Nesse momento, ele percebe um morto-vivo se aproximando e pensa que só falta o chefe. Este monstro começa a tentar devorá-lo, mas por conta de toda a resistência, não dói nada, apesar de ainda ser nojento, o que o deixa irritado a ponto de usar sua magia para explodir tudo ao seu redor, mandando aqueles nojentos sumirem dali. Sua verdadeira irritação é a sujeira que os monstros estão deixando em sua armadura brilhante. Então ele decide colocar a chave no inventário antes de começar a lutar, já que se deixá-la cair em algum momento será um problema. A essa altura, vários zumbis se acumularam, e deixá-los para trás indo direto para a próxima zona não seria um problema. Porém, aquela é uma ótima chance de ganhar muita experiência de maneira fácil. Diz isso, juntando energia em sua espada, já que a Zona 2 não tem limite de tempo, então ele irá aproveitar ao máximo. Um longo tempo passa com o prota matando os zumbis, o que o deixa extremamente cansado. Olhando para cima, diz que não imaginava que seria tão cansativo, fazendo o sistema surgir e informar que as recompensas de limpeza foram grandemente aumentadas, já que todos os monstros da Zona 2 foram derrotados. Ele fica contente com isso, apesar de já esperar que isso aconteceria, e decide que está na hora de avançar para a próxima zona. Agora será necessário sair do cemitério e partir direto para a floresta para derrotar o governante de lá, o lobisomem. Antes de ir, imagina que deve descansar um pouco. Afinal, ainda está com as pernas tremendo por ter exagerado demais, mas fica contente, já que a tática de ficar correndo sem parar enquanto lutava contra as centenas de zumbis funcionou muito bem. Ele também notou que, apesar de ser um jogador equipado com itens de grau lendário, seus atributos não aumentaram tanto em relação ao de um nível 1, e graças a todos os equipamentos, sua força, agilidade e defesa aumentaram bastante, mas a saúde continua a mesma. Um tempo passa, e o Jun volta a caminhar depois de descansar um pouco, ficando contente por ter encontrado logo de cara a pedra do portal daquele tutorial. No entanto, ele nota que o local onde o chefe costuma surgir está vazio, e se pergunta onde ele foi. Diz isso, mas se assusta com uma explosão acontecendo no chão à sua frente, fazendo-o pular para trás enquanto pergunta o que diabos foi aquilo, e percebe que foi obra do chefe, que já estava armando uma emboscada desde o início. O chefão estava furioso, e o prota logo percebe que realmente é um lobisomem de nível 55, com pelo cinza, não prateado, indicando que não é um monstro nomeado, e se pergunta se os padrões de movimento serão os mesmos de quando era no jogo. Ele também percebe os olhos do chefe ficando vermelhos, indicando que ele irá atacar, mas graças à passiva composura, não fica nem um pouco preocupado. Diz isso, e se prepara para a luta enquanto os dois se encaram. O lobisomem faz o primeiro movimento, correndo em alta velocidade e acertando em cheio o prota, jogando-o com tudo contra uma árvore. Isso o deixa preocupado, pois é impressionante a velocidade daquele chefe. Ele se preocupa ainda mais quando o outro ataque vem em sua direção, e mais uma vez, ele não consegue desviar, sendo acertado em cheio e gritando de dor. Ele olha para o chefe e percebe qual é o padrão de ataque, com várias garras douradas surgindo em sua direção. Sabendo mais ou menos o que iria acontecer, ele se prepara para defender e leva mais um golpe em cheio, mas desta vez está defendendo. O monstro continua atacando enquanto o prota continua se defendendo, e ele percebe que apesar de aqueles ataques serem aterrorizantes, só precisa achar uma brecha, pois apesar dos ataques poderosos, sua defesa está um nível acima. A chance de um contra-ataque deve surgir em breve, caso seus cálculos estejam certos. De repente, um som de algo quebrando vem do lobisomem.
E Yu-Jun, olhando para ele, diz que a oportunidade finalmente chegou, já que as garras estão quebradas. Com isso em mente, ele imagina que agora só resta uma opção para aquele monstro, que é morder seu alvo, inclusive sendo esse o ataque mais forte daquele monstro. Como tudo está indo conforme planejado, ele encontra uma brecha para enfiar sua espada na barriga do monstro, atravessando-o ao meio. Ele permanece calmo enquanto segura a boca do chefe com sua mão. Tudo isso foi possível graças à mecânica do jogo, em que a alta defesa anula os ataques aplicados a ele. Ele diz isso, ciente de que ainda não possui nenhuma habilidade de combate, então precisava confiar plenamente em seus equipamentos para conseguir alguma vantagem. Afinal, não faz sentido tentar morder algo que não se consegue nem mesmo mastigar, e ele decide acabar com isso de uma vez por todas, girando sua espada no monstro, fazendo-o tossir sangue até cair no chão. O contra-ataque foi direcionado próximo ao coração, resultando em uma morte instantânea, além do poder de ataque que também foi aplicado. Ele fica aliviado, já que provavelmente o tutorial está lentamente chegando ao fim. Isso se confirma quando o sistema surge, dizendo que o tutorial na dificuldade Inferno foi concluído com sucesso, mas que será finalizado apenas após ele passar pelo portal. Com isso, o portal surge logo à frente. O prota está com a voz trêmula de tão cansado e imagina que, com o surgimento do portal, mais nada deve ressurgir ali para atacá-lo. Ele cai no chão de exaustão, já que suas pernas não param de tremer. Ele está feliz, pois, como previu, o equipamento fez toda a diferença e, embora só possa ser utilizado nos estágios iniciais, cumpriu seu papel com maestria. Olhando para a espada, lamenta que não exista arma para iniciantes tão boa quanto aquela, e provavelmente, após o tutorial, suas estatísticas irão aumentar drasticamente, e ele terá que dar adeus a todo o equipamento de novato. Enquanto tenta se levantar, imagina que isso será uma pena, mas não há o que fazer. Então decide avançar lentamente até a próxima etapa. Enquanto caminhava, vem à sua mente a chave de ouro, já que quase se esqueceu da recompensa mais importante, e fica feliz por não ter saído correndo feito um louco, pois definitivamente teria esquecido. Se for como no jogo, o local deve ser ali perto. Pouco tempo depois ele chega a um novo local e decide entrar, já que é o único lugar que restou ali. Do lado de dentro, havia um baú de ouro, o que o deixa surpreso, pois por muito pouco ele teria esquecido aquela recompensa tão brilhante. Diz isso, e coloca a chave para abrir, imaginando o que poderia haver do lado de dentro, e torcendo para que seja algo muito bom. Dentro do baú, havia um Seondana envelhecido. Ao ser consumido, o usuário ganhará características adicionais. A característica em questão será escolhida de forma aleatória. Isso deixa o prota surpreso, já que não imaginava dar de cara com essa ótima descoberta neste momento, pois o Seondana envelhecido é um dos itens mais úteis nas fases iniciais. Olhando para a bolinha, imagina que é um item extremamente difícil de obter, mesmo para um pro player como ele, e definitivamente as estatísticas são excelentes, além do benefício de aumentar a característica em um ponto. Neste momento, ele está curioso sobre como deve ser o sabor e leva até a boca, porém, para no meio do caminho, já que mudou de ideia. Afinal, comer naquele momento seria um grande desperdício, e decide guardar no seu inventário e usar somente após tiver um equipamento que aumente a sorte para tentar conseguir algo bom. Do nada, seus olhos brilham, já que veio algo em sua cabeça, e começa a abrir tudo o que havia dentro do local, pois poderia haver algo de bom ali, e continua assim por um longo tempo. Após isso, ele começa a caminhar em direção à saída, frustrado, já que não encontrou nada de bom, mas está aliviado por pelo menos ter conseguido o Seondana, que é extremamente difícil de obter. Já do lado de fora, nota que está de dia e definitivamente teve uma noite longa ali. Ele está curioso sobre qual vai ser a recompensa que ganhará por completar o tutorial na dificuldade infernal. Ele estende seu braço, ainda confuso com tudo que está acontecendo, mas apenas seguirá o fluxo de como seria no jogo. Afinal, isso é tudo que ele pode fazer no momento. Uma luz vai ficando mais forte próximo ao prota, ao ponto de ele imaginar se agora irá direto para a história principal. Diante da enorme torre da infinidade, Yu-Jun aparece com o teletransporte e quase cai no chão, já que foi a primeira vez que experimentou isso, além de ficar com náuseas. Ele nota que está em um lugar estranho e imagina por que não está na torre da infinidade. Ao olhar bem ao seu redor, se lembra que já viu aquele lugar diversas vezes, sendo a sala de espera da torre da infinidade. Isso o faz refletir, já que não deveria estar ali, mas sim ter ido direto para a vila de Latenes, que seria a vila para iniciantes. Ele sabe perfeitamente que o primeiro local para onde se vai após o tutorial é Latenes, e imagina se as configurações do jogo sofreram alguma alteração após se tornar realidade.
Também percebe que o conjunto de novatos foi removido e imagina se é por conta da restrição de nível. Diante dessa situação, ele decide chamar sua janela de status e nota que está no nível 31, com diversos efeitos e títulos, além de ter 90 pontos de estatísticas